as notificações. A história nos reserva surpresas fascinantes. Quando falamos de Jesus, pensamos automaticamente no personagem descrito nos evangelhos, o Messias de Nazaré, o Filho de Deus. Mas e se eu te dissesse que na mesma época em que os evangelhos foram escritos, havia outros homens chamados Jesus, com histórias e feitos incrivelmente semelhantes ao do Cristo bíblico? E se, além deles, existissem outros personagens que, mesmo sem esse nome, tiveram trajetórias e eventos paralelos aos narrados no Novo Testamento? E se eu ainda falar para você que alguns destes personagens históricos viveram até mesmo no período que chamamos antes de Cristo, antes da Era Comum? Hoje nós vamos mergulhar profundamente na história para explorar essas figuras que podem ter influenciado, até mesmo servido de base para a construção do personagem central do cristianismo. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um super vídeo, uma super aula aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Fique até o final dessa aula porque eu tenho uma surpresa para vocês. O conteúdo está fantástico e o que eu vou trazer no final vai agregar muito para o seu conhecimento. Vamos fazer uma imersão, falar de diversos personagens que têm histórias semelhantes ao Jesus dos evangelhos. Personagens que fazem parte do contexto histórico da Palestina entre as eras. Primeiro vamos falar de Jesus, filho de Ananias. Já falei sobre ele aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, o também conhecido como o profeta esquecido. Um dos relatos mais impressionantes vem do historiador judeu Flávio Joséfo, que descreve um homem chamado Jesus, filho de Ananias. 4 anos antes da destruição do Templo de Jerusalém, esse camponês começou a clamar profecias de destruição da cidade e do templo, exatamente como o Jesus dos evangelhos. Ele caminhava dia e noite repetindo: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz contra Jerusalém e contra o templo. Ele foi preso pelos líderes judeus e açoitado. Diante das autoridades, permaneceu em silêncio, sem se defender, exatamente como Jesus diante de Pilatos. Continuou profetizando por anos, até que, durante o cerco de Jerusalém, foi morto por uma pedra lançada por uma catapulta romana. A semelhança entre esse relato e as falas de Jesus nos evangelhos, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e no Evangelho de Marcos, capítulo 13, é impressionante. O que nos leva a perguntar: será que a figura de Jesus de Nazaré foi inspirada nesse profeta apocalíptico? Pelo menos parte de sua história? Mas calma, tem um outro personagem que nós também devemos citar e que também já estudamos sobre ele aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Calma, nós estamos ainda apenas no segundo personagem. Tem muitos que nós veremos aqui hoje. Agora vamos falar do Jesus da Galileia, o revolucionário. Exatamente. Você não ouviu errado. Jesus da Galileia, o revolucionário. Outro personagem descrito por Joséfo é Jesus da Galileia, um líder que comandava um grupo de seguidores e que possuía inimigos dentro do próprio povo judeu. Algumas características dele chamam a atenção. Ele era acompanhado por um homem chamado Simão e por um outro chamado João.
Curiosamente, nomes de discípulos importantes de Jesus no Novo Testamento. Veja bem, estes nomes eram comuns, só que, curiosamente, estes dois discípulos são destacados na história de Jesus da Galileia, assim como, curiosamente, estes dois nomes, Simão e João, também são discípulos de destaque, de acordo com os evangelhos. Ele liderava cerca de 600 homens e tinha seguidores em Jerusalém e na Galiléia. Curiosamente, estas duas cidades têm relevante importância na história de Jesus do Novo Testamento, principalmente, justamente, a Galiléia, Galiléia dos gentios, e a Jerusalém, onde muitos cenários importantes do ministério de Jesus, na sua parte final, irão acontecer. Seus inimigos desejavam matá-lo, à semelhança de Jesus dos evangelhos, onde constantemente seus inimigos buscavam tirar a sua vida. Esse Jesus da Galileia pode ter sido um dos muitos revolucionários judeus que resistiam ao domínio romano. Os evangelhos evitam retratar Jesus como um líder militar, mas há vestígios de que ele poderia ter sido visto assim, como no episódio em que Pedro corta a orelha de um soldado romano no Getsêmani, o servo do sumo sacerdote. Evangelho de João, capítulo 18, verso 10. Seguidores de Jesus, conforme Pedro, andavam armados. Curioso isso. Jesus Ben Safias, o líder rebelde. Também já trabalhamos aqui Jesus Ben Safias, mas há algumas coisas que você precisa saber. Outro Jesus mencionado por Joséfo é Jesus Ben Safias, um chefe de um grupo rebelde que causava tumultos e saques em Jerusalém durante a revolta judaica. Ele liderava um grupo armado que atacava a cidade e se aproveitava do caos da guerra. Sua ação foi vista como uma ameaça, tanto pelos romanos quanto pelos próprios judeus. Eventualmente, foi capturado e morto pelas forças romanas. Assim como Jesus de Nazaré foi considerado um agitador pelos romanos, influenciados pelos fariseus. Jesus Ben Safias também foi perseguido e eliminado por representar um risco à ordem estabelecida. Você já ouviu falar de Jesus Bandoleiro, o ladrão temido? Jesus Bandoleiro foi um líder de um grupo de ladrões que atacavam caravanas e vilarejos, criando caos na província judaica. Seus atos foram descritos como violentos e desestabilizadores para a sociedade. Ele também foi capturado e executado pelos romanos, visto como um criminoso perigoso. Embora os evangelhos retratem Jesus como um pregador pacífico, a presença de um bar-rabás nos relatos sugere que as autoridades romanas viam a crucificação como punição comum para líderes de bandos e agitadores. Já ouviu falar de Teudas, o profeta milagroso? Teudas foi um profeta que prometia dividir as águas do Jordão e liderar os judeus em um êxodo milagroso. Ele afirmava que Deus havia lhe dado poder para repetir o milagre do êxodo. Ganhou uma grande quantia de seguidores que acreditavam em seu poder. Foi capturado e decapitado pelos romanos, encerrando seu movimento. Assim como Jesus atraiu multidões e foi morto pelos romanos, Teudas também foi visto como uma ameaça pela autoridade imperial. Você também já ouviu falar de Judas o Galileu, o revoltoso contra Roma? Judas o Galileu foi um líder de um movimento de resistência contra os impostos romanos. Ele pregava que Deus era o único soberano, algo semelhante à resposta de Jesus sobre pagar tributos a César. Ele rejeitava a dominação romana e promovia a ideia de um governo teocrático. Foi considerado uma ameaça pelos romanos e executado. A oposição de Judas o Galileu ao domínio romano tem paralelos com a visão que alguns grupos esperavam
do Messias judaico. Manahem, o essênio, o visionário. Manahem, o essênio, foi um profeta da seita dos essênios, que falava da chegada do reino de Deus e realizava supostos milagres. Ele fazia parte de uma tradição mística que esperava a chegada de um líder divino. Suas ideias podem ter influenciado a noção de um Messias espiritual. Temos a comprovação disso baseada nos manuscritos do Mar Morto e no livro de Enoque, encontrado em Qumran, em aramaico, na Caverna 4. Os essênios tinham uma expectativa apocalíptica semelhante à dos primeiros cristãos, o que sugere que suas crenças podem ter contribuído para a construção da imagem de Jesus. Na tela agora está aparecendo para você uma tabela de semelhanças, paralelos e similaridades entre o Jesus de Nazaré e os demais Jesuses e outros personagens da Palestina entre as eras. E aí, você acha que estes personagens influenciaram os escribas que construíram o Jesus do Novo Testamento, ou apenas o próprio Jesus, sim, ele existiu e era mais um pregador apocalíptico, mais um revolucionário, ou mais um que tinha uma mensagem messiânica? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Galera, eu quero disponibilizar para vocês este fantástico e-book, Os Muitos Jesuses da História. Quem inspirou Jesus no Novo Testamento? Toda a pesquisa que eu fiz para elaborar este vídeo, eu transformei em um e-book e trouxe as principais informações que vão contribuir ainda mais para a sua pesquisa e aprofundamento no tema Jesus histórico. O e-book está bem estruturado, com os principais pontos informativos acerca de pesquisas e paralelos do Jesus histórico. Você terá um panorama histórico de diversos personagens que têm paralelos com Jesus, personagens que viveram naquele contexto, na Palestina do período entre as eras, antes da Era Comum e depois da Era Comum. No final do e-book, você ainda poderá ver uma lista de referências bibliográficas, onde você poderá aprofundar a sua pesquisa. Esse material também vai te ajudar a estudar no meu método, o método VOB, onde você vai entender as diversas camadas redacionais das quais fazem parte, sim, da construção do personagem Jesus no Novo Testamento. Este é o primeiro e-book de uma série de e-books do método VOB, onde você vai ler as camadas redacionais que deram origem a este personagem no Novo Testamento. O link para você comprar, adquirir este e-book num preço especial, apenas R$19,90. Exatamente isso, R$19,90. Vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem assistido a mais este vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat